Meneghetti faz duras críticas a Renato Gaúcho ao vivo, mas antes disso, te inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho. Aqui trazemos todos os dias as melhores notícias. O Renato, e essa é uma premissa importante, ele tem todo o direito de criticar o jornalista que ele quiser criticar. Faz parte. E que bom que é assim viver numa democracia. Ele não pode mentir. Vamos aos fatos. O Renato começa a entrevista dizendo que todo mundo aí fora pode criticar, desde que sejam críticas justas. Passa a cartilha, Renato. Passa a cartilha. O que é crítica justa? O lateral direito pode ser criticado, o companheiro do Soares não, você não, o vice-futebol sim. Passa a cartilha. O que é uma crítica justa? Bom, aí o Renato começa criticando o César Cidade Dias e fala que o César rebaixou o Pelotas. É mentira! Renato mentiu descaradamente, ou está mal informado, ou foi mal intencionado. Ao contrário, quando o César passa pelo Pelotas, ele faz o Pelotas subir de divisão. Depois o César sai e 2 anos depois o Pelotas sofre o descenso. Portanto, esta é a primeira mentira. A segunda mentira, dizer que César Cidade Dias se aproximou do ex-presidente Bolzan para voltar a trabalhar no Grêmio. Em primeiro lugar, como informação, em todas as passagens do futebol do Grêmio, base ou futebol profissional, o César jamais foi remunerado. E quem conhece o César Cidade Dias sabe que o César Cidade Dias hoje precisa trabalhar, que já passou essa fase lúdica da sua vida em que ele podia doar o seu tempo e o seu gremismo em prol do clube. E ele fez isso muitas vezes. Na base, num trabalho que pouco aparece, e no futebol profissional. Também é mentira dizer que ele tentou se aproximar do presidente Alberto Guerra para vislumbrar um carguinho ali na frente. O César não quer mais trabalhar no Grêmio como dirigente abnegado. Ele não pode, apesar do seu gremismo exacerbado. Mas, e vejam esse fato, o César pediu renúncia do Conselho do Grêmio em 2013, quando ele começava a ensaiar os primeiros passos como comunicador. O César hoje é comunicador, está muito bem colocado no sala de redação, na RBS, como estava também no Grupo Bandeirantes, e, portanto, não tem nem tempo e as duas condições são divergentes. Então, Renato mentiu sobre César querer um espaço no departamento de futebol do Grêmio, tanto na gestão de Bolzan quanto agora do presidente Guerra. Mas, Renato tem razão. César protagonizou o Nico como diretor de futebol do Grêmio. Ah, protagonizou. Não no caso do Ronaldinho, porque tentaram contratar o Ronaldinho e não conseguiram, faz parte do jogo. O Grêmio tentou o Cavani 3 anos atrás e também não conseguiu a caixa de som. Só alguém que não conheça como o futebol anda para achar que é o departamento de futebol que manda colocar caixa de som no Olímpico. O problema não é tu tentar contratar o Ronaldinho e não conseguir. O problema é tu tentar contratar o Tardelli e conseguir. O problema é tu tentar contratar o Thiago Neves e conseguir. E eu poderia dizer mais 50 jogadores que o Renato indicou para o Grêmio e que só significaram prejuízo. Milionários desses dois que eu citei. Não, mas o César protagonizou o Nico. Ah, protagonizou. Como diretor de futebol do Grêmio. Em 2011, vocês lembram? Decisão do Campeonato Gaúcho, 2 Grenais, Renato de um lado, Falcão do outro, ídolos. Aliás, foi a última final de campeonato dentro do Estádio Olímpico. Primeiro jogo, o Grêmio venceu no Beira-Rio por 3-2. E aí vem o segundo Grenal. O Grêmio sai ganhando por 1-0, o título na mão. E o Renato até hoje não entendeu o movimento tático do Falcão, que começou inventando 2 laterais, o Juan e Kleber no meio campo. Aos 28 minutos do primeiro tempo, ele tira o Juan, perdia o Grenal por 1-0, o Grêmio era dono do campo, e coloca o Zé Roberto, o Inter vira e é campeão nos pênaltis. Renato era o técnico, César Cidade Dias era o diretor de futebol. Então, menos mentiras e mais verdades. Mas a premissa é esta. Renato tem o direito de criticar o jornalista que ele quiser. Ainda que, quando ele faça isso, ele torna um jornalista maior ainda. Renato chega no final e diz assim, eu peço aos torcedores que não deem bola para o que o César Cidade diz, mas ele dá bola. Isso é que nem a história do muro, Renato. Tem um muro lá alto, o sujeito vai, sobe assim para olhar no muro, olha, não olhem. Não olhem, tem lá do outro lado do muro. O que as pessoas vão fazer, Renato? Vai todo mundo olhar do outro lado do muro. E foi isso que você fez. Você tornou o César Cidade Dias um jornalista ainda maior. O César sai muito maior deste episódio do que entra. E você, Renato,
diminui, porque mostra que não sabe conviver com a crítica. Aponte uma crítica pessoal, aponte uma crítica exacerbada deste jornalista ou dos outros aqui no Rio Grande do Sul, e eu mesmo farei questão de te dar razão. E então é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa crítica do Meneghetti. Será que ele tem razão ou será que ele exagerou um pouquinho? Comenta aí embaixo e não esquece de deixar aquele like.